E aí, gente, como é que tá? Tudo bem? Chegamos à nossa quinta aula, quando nós vamos concluir a parte sobre evangelhos sinóticos e vamos estudar o evangelho de Marcos e Lucas. Vamos em frente. Primeira coisa, eu queria falar com vocês sobre o nascimento de Jesus. E é muito importante a gente entender que, apesar da gente não estar no Natal, é uma época muito importante para toda a cristandade, para todas nós. Eu coloquei aqui um desenho de um presépio muito bonitinho, que a gente pode ver todos os elementos. A gente vê o menino Jesus deitado na manjedoura, que parece um bercinho. A gente vê os animais, a gente vê o pastorzinho, né? E a gente vê os reis magos adorando a estrela lá em cima, aquela coisa muito bonita. E vamos ver o que que a Bíblia fala sobre esse momento tão especial? Vamos lá. Vamos começar com o texto que narra o nascimento de Jesus. Encontra em Lucas, capítulo 2, nos versos de 1 a 6, e diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o seu tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok, vamos ver os principais fatos desse texto aqui. Primeiro, há um reforço no caráter histórico. Lucas se preocupa muito com o aspecto histórico e ele tenta colocar Jesus exatamente quando? No no reinado de César, quando ele fez um recenseamento, e isso dá a base para a gente pesquisar e ver que realmente Jesus foi um fato histórico, não foi um esboço, um delírio ou uma invenção da cabeça de alguém. Ele realmente tinha esse caráter histórico. Depois, a família foi para Belém por causa de um decreto romano, e esse decreto também é rastreável historicamente. E quando eles chegaram lá, a cidade estava cheia. Cheia por quê? Porque muita gente foi para Belém, porque eles estavam na tribo de Davi, né, na tribo de Judá, e assim tinham que ir para lá para poder fazer o seu recenseamento. Então tinha muita gente, a cidade estava toda ocupada. A gente tem que lembrar que naquela época não existiam hotéis, pousadas, estalagens, tinham poucas unidades disponíveis para fazer isso e muitas pessoas colocavam suas casas à disposição. Só isso. Só que quando Maria e José chegaram, não havia mais lugar no- por onde eles procuraram e eles acabaram nos fundos de uma casa, junto com os animais, de uma estalagem, onde foi lá para ele ter o neném. E ela teve o neném dela naquele lugar. E a Bíblia diz que foi colocado numa manjedoura. Gente, manjedoura é o lugar onde um animal come. Seria um coxo. Então, assim, não é alguma coisa que às vezes quando a gente fantasia, a gente pensa num lugar assim bonitinho, um bercinho cheio de palha. Não. Manjedoura simplesmente estava lá. Provavelmente devia ter resto de alimento naquela história, naquela naquele objeto, né, de decoração, né, de uso, porque ele é utilitário. Então, Maria deve ter limpado, colocado um pouquinho de palha junto, um paninho em cima, pegou o neném que tinha acabado de nascer e aí enrolou em faixas, como isso era natural, ou seja, Maria deu à luz de maneira normal e natural. José a ajudou. E não tinha mais ninguém, só estavam os dois ali. Aí ela faz o quê? Ela dá todo aquele cuidado para o neném, envolve em faixas como era normal daquela época, deu de mamar aquele neném e ficou lá cuidando daquele neném, curtindo o neném, os dois. Agora vamos continuar a leitura sobre com outros aspectos que a gente viu lá. E os pastores? Onde é que estavam os pastores? Em Lucas, capítulo 2, versos 15 e 16, um pouco adiante, a gente vê esse trecho que diz assim: Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor acaba de nos dar a conhecer. Então correram para lá
e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito acerca daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. O que foi isso? Os anjos apareceram para os pastores e disseram o quê? Bem-aventurados os homens de boa vontade, porque vos nasceu o Salvador. Agora é interessante, né? Primeira coisa que a gente tem que saber: os anjos vão até os pastos, onde é o local de trabalho dos pastores, e avisam a eles: ó, nasceu o Messias, nasceu Jesus, nasceu aquela criança, nasceu o neném. E então eles vão até Belém. Depois, a gente tem que lembrar quem eram os pastores. Pastor é a pior classe que havia naquela época. É assim, os ferreiros acabavam aprendendo o ofício, os carpinteiros aprendiam o ofício, os professores, os sacerdotes, assim iam. Quem não dava para nada, que não tinha nada e queria trabalhar numa coisa super desqualificada, ia ser pastor, ia cuidar de ovelhas. Olha que coisa, que significado que isso tem. Os anjos vão anunciar para a classe menos privilegiada, a mais necessitada. E eles chegando lá, eles avisam. E os pastores então vão até Belém e encontram Maria, encontram José e ficam admirados do que Deus havia dito. Só que é o seguinte, eles foram visitar lá em Belém. Imagina, eles estão lá no pasto, cuidando dos animais. Aí eles vão até a cidade. Eles não iam entrar com um monte de animal. Eles foram sem os animais, claro que não, né? Foram, conversaram com Maria, com José, falaram sobre o que os anjos tinham falado e depois foram embora. Simples assim, não teve coral, não teve gente cantando, não teve nada, foi uma coisa bastante simples. Os anjos cantaram para eles lá nos pastos. Em Belém, não. E aí, continuando, e os magos? Onde é que estão os magos? Bom, magos a gente vai ter que voltar em Mateus. Vamos ler o trecho de Mateus que se encontra em Mateus 2, versos 1, 2 e de 7 a 12, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que eles tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tomaram, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. O que a gente tem a ver aqui, né? Primeira coisa é que os magos do Oriente eram sacerdotes praticantes de observações astronômicas. Eles eram magos, ou seja, eram pessoas que praticavam magia. Então, o que acontece? Lembre-se que naquela época não existiam telescópios, somente a observação. E as pessoas olhavam para os céus e viam as estrelas se movendo em constelações, elas viam os tempos acontecendo, viam as estações acontecendo e tentavam explicações. As pessoas que se dedicavam a esse estudo eram os magos astrônomos. Essa é a ideia. Foram esses homens que foram chamados, revelados e disseram: Ah, olha só, Jesus nasceu. É interessante a gente observar que há relatos de uma estrela que apareceu com um brilho todo especial. Isso tá, inclusive, encontra-se relatos em escritos paralelos. Escritos chineses dizem que aconteceu entre o ano 7 e o ano 4 antes de Cristo um aparecimento de uma estrela, principalmente por causa do alinhamento entre Júpiter e Saturno que aconteceu mais ou menos por essa época. Então, assim, há evidências astronômicas de que houve uma estrela. Bom, eles não são reis, você deu para notar pelo texto, eles não falam de reis. Eles foram considerados reis posteriormente pela tradição cristã, muito depois, vários séculos depois, porque um paralelo com Salmos que diz que os reis vão adorar o Senhor. Então, assim,
Eles não eram reis, hein? Reis, pelo que o texto nos diz, eles eram só isso, magos que vieram do Oriente. Eles visitaram o menino e Jesus estava em uma casa. Olhe bem o que está lá no finalzinho. Ele fala: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, já tinham saído da estalagem, já tinham saído da manjedoura. Jesus já era um menino, já estava andando muito provavelmente. E a evidência maior disso é que quando a gente continua lendo o Evangelho de Mateus e a gente vê Herodes mandando assassinar os inocentes, as crianças da cidade de Belém, ele manda matar todos os meninos menores do que 2 anos. Então, assim, se fosse um recém-nascido, não tem por que matar quem é menor de 2. De onde ele tirou esses 2 anos? Porque o menino já não era mais recém-nascido. Os magos não chegaram e viram o menino na manjedoura, tá? Ou seja, a gente tem uma coisa de tradição. E a outra, e o último fato, é que a gente não tem como precisar quantos eles eram, diz os magos. Pode ser qualquer número acima de 2, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 12. A única coisa que a gente sabe é que foram ofertados 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E então imagina-se que eram também 3 magos. Porém, nós não temos esse dado, tá? Então, vamos fazer uma conclusão disso tudo. Primeiro, vamos voltar à nossa figura do presépio. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que estão estranhas aqui nesse presépio. Primeiro, não tinha estrela. A gente vê que a estrela só vai aparecer para os magos muito tempo depois. Depois, não tinha reis. E eles não eram, né, reis, né, eram magos. E os magos não estavam no nascimento de Jesus. Isso aí é uma coisa meio estranha. Depois, a manjedoura não era um berço. Muitas vezes ela é representada como bercinho, bonitinho, assim, com 4 pés. Não, não era um berço. Era um lugar onde os animais comiam. Depois, não tem pastorinho, não tem pastor, não tem criança na história. Os pastores eram pessoas, adolescentes, jovens, eram adultos que eram pastores, eram profissionais do cuidado com animais. E a outra coisa que a gente já viu, eles não trouxeram os animais dele para Belém quando eles foram. Provavelmente tinha algum animal lá, porque aquilo ali era um lugar onde provavelmente as pessoas paravam seus animais quando se hospedavam naquele lugar lá, naquela hospedaria. Porém, a gente não tem como precisar isso. Pode ter o que? Vaca, pode ter burro, pode ter camelo, mas não sei se teria ovelha. A ovelha tinha uma outra finalidade lá. E, acima de tudo, gente, não tinha Papai Noel. Então, por favor, gente, não tem Papai Noel no presépio de Natal. Tem somente a família. Jesus, recém-nascido, Maria e José cuidando. Os pastores vêm, conversam, adoram e depois vão embora. Então, ó, cuidado. E desculpa ter estragado o Natal de vocês, desculpa ter estragado o presépio. Continua sendo um artigo de decoração e beleza. Porém, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento histórico. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso painel dos evangelhos? A gente já viu isso umas 2 vezes, mas vamos ver novamente. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. É o que a gente vai estudar hoje aqui na segunda parte. Mateus escreveu para judeus, Marcos para romanos, Lucas para gregos, né? E João para todos os crentes de maneira geral. Para Mateus, Jesus era Messias Salvador prometido. Para Marcos, ele era o servo que veio para atingir a humanidade e para salvar poderosamente as pessoas que precisavam de ajuda. E Lucas, que era um médico, ele cuidava bastante dos gregos e apresentava Jesus ou melhor, ele escreveu para os gregos e apresentava Jesus como filho do homem, né, como um salvador perfeito para a humanidade, enfatizando a humanidade de Jesus, principalmente com fatos históricos. O ministério de Jesus, aqui só para a gente lembrar, também nos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, ela é muito semelhante. Muito embora, se vocês prestarem atenção, nem sempre está na mesma ordem cronológica, nem sempre está apresentada. Por exemplo, Lucas, ele coloca que ele ensinava nas sinagogas antes de falar que Jesus curou um endemoniado, e os outros fazem isso depois. Então, mas isso a gente já viu que não é relevante, porque os evangelhos não têm a intenção de serem históricos. Vamos lá.
O ministério de Jesus, ele inicia a vida dele após o batismo, então ele é batizado e depois ele inicia o ministério dele, prega na Galileia, começa o ensino dele principalmente em sinagogas, depois ele faz o primeiro milagre dele, que muda dependendo do caso de endemoniado para um leproso, nos casos de Mateus e Marcos e Lucas. Depois Jesus caminha da Galiléia até Jerusalém. A gente já viu que Jesus foi pelo menos 3 vezes para Jerusalém, mas nos sinóticos isso é uma viagem única. E Jesus em Jerusalém, onde ele passa a última semana, onde ele vai ser morto e depois ele vai ressuscitar. O primeiro evangelho que a gente vai dar uma olhadinha é Marcos. Vamos ver um pouquinho sobre Marcos. A abreviatura de Marcos é um MC. Quem é o autor? Primeiro, para a gente saber, João Marcos não era apóstolo. João Marcos era muito provavelmente o filho de Maria, que era uma mulher rica lá em Jerusalém. O nome dele completo era João Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé, como a gente pode ver lá em Colossenses 4:10, né? E ele provavelmente foi convertido por Pedro. Não tem nenhum lugar onde diga isso com toda certeza, mas ele foi, porque Pedro na carta o chama de filho. Então, assim, é uma alusão, filho na fé, uma alusão àquelas pessoas que se convertem através do ministério de um outro. Ele se envolveu numa contenda muito séria com Paulo, porque durante a primeira viagem missionária, eles saem viajando e o João Marcos era muito novo, bastante novo. Quando chega numa determinada região, que era uma região bastante complicada, difícil, cheia de problemas e com assaltantes, e ele temeu pela vida, e com a sua inexperiência ele voltou. Ele voltou para Antioquia e deixou Barnabé e Saulo sozinhos. Pois bem, quando foi na segunda viagem, ele queria queria ir. E aí o Paulo falou: não, não admito. Se o cara não aguentou a primeira, ele não vai aguentar a segunda. Houve uma briga de Paulo com Barnabé muito séria e os dois se separaram, como está lá em Atos capítulo 15. Uma coisa interessante para a gente pensar é que parece uma coisa ruim. Paulo e Barnabé, que eram uma dupla fantástica, se separam. Eram os dois missionários, dois primeiros missionários da igreja cristã. Mas sabe o que acontece? O Espírito agiu naquele momento. Talvez não sei bem porquê, mas havia algum contexto em que eles estavam muito cheios de si, provavelmente muito completos um do outro. Eles davam tão bem que era uma dupla muito boa. Quando eles se separam, e brigam até por causa de um motivo fútil, o que acaba acontecendo? Cada um vai para uma região. Então, assim, Paulo volta para a Ásia Menor, né, levando Silas e Lucas, e, e eles lá vão fazer as viagens, a segunda viagem missionária, a terceira, e a gente vai estudar isso quando a gente conversar sobre o Atos dos Apóstolos. E Barnabé vai, muito provavelmente, evangelizar na Índia, e vai para pra região oriental, onde ele leva a palavra de Deus. Então, assim, parece um fato negativo, até uma briga entre dois líderes, mas nesse caso aumentou ainda mais, espalhou, né, a extensão da expansão do evangelho. Né? E é interessante que eles se reconciliam. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve antes de morrer. E em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala que João Marcos é muito querido para ele, que ele é aquele que, que tem muito valor. Então, assim, é muito interessante a gente ver que Paulo teve a humildade suficiente para entender o valor que aquele homem tinha. E aí refez as pazes, né, com o João Marcos, por assim dizer. Ele morreu e a gente não sabe como, não está narrado em nenhum livro da Bíblia, mas a tradição diz que por volta, provavelmente do ano 64, ele foi morto sob o reinado de Nero. Qual é o grande propósito de escrever o evangelho dele? Marcos, foi o primeiro a ser escrito. Ele é uma narrativa sobre Jesus como pessoa. Ele, e ele começa se identificando no primeiro verso, onde ele fala que é ele que está escrevendo realmente. Né? Ele escreve para romanos. Então, a preocupação dele é sempre dizer: olha, os judeus fazem assim. Ele explica, tem vários trechos, eu coloquei aqui no slide para vocês, se vocês quiserem pesquisar, que você vê ele explicando costumes judeus. Por quê? Porque nem sempre o romano entendia isso, né?
E ele é um que traduz bastante as palavras. Ele coloca em aramaico, depois ele traduz para grego. Então, de maneira que ele contextualiza a pessoa dentro da história que ele quer narrar. Ele usa alguns termos em latins, em vez de usar o seu termo em grego, por exemplo, as moedas, né? Ele usa as moedas na sua notação romana, e ele raramente cita o Antigo Testamento, ao contrário dos demais. Mateus a gente viu que ele é muito judaico, ele fala bastante em aramaico, o que não é o caso de João Marcos. E o Evangelho enfatiza muito o que Jesus fez, em vez do que Jesus diz. Não é que não há discursos, até há, mas muito mais narrativa sobre ações de Jesus. Por quê? Porque o povo romano era muito prático. Foram eles que inventaram Código Civil. Nosso Código Civil é muito baseado nas leis romanas. Eles são muito práticos, eles são muito de fazer. Já o grego é muito de pensar. Por isso que os filósofos são gregos e os juristas são romanos, né? Então, e a gente vê que Marcos teve esse propósito. E Lucas? Lucas é o evangelho, é o terceiro evangelho, né? E a abreviatura dele é LC, né, de Lucas. Ele não era apóstolo também, assim como Marcos, ele não era apóstolo. Não era judeu também, mas era um cara muito culto. Ele era amigo e era médico de Paulo. Ele cita Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, ele cita o médico Lucas, que está ajudando a curar suas doenças, né? Então a gente vê uma pessoa que era um homem de ciências. Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente vai estudar mais para frente, e provavelmente ele escreveu da cidade de Colossos, que era uma grande cidade da Ásia Menor. Qual o propósito dele? Ele foi escrito para enriquecer e fortalecer a fé de uma pessoa chamada Teófilo. Bem no começo do Evangelho ele fala: "Ó excelentíssimo Teófilo, eu fiz essa pesquisa aqui para fortalecer sua fé". E ele também tinha o propósito de desafiar os descrentes e especialmente aqueles com histórico mais grego, né? Por isso que ele confronta bastante. Sobre o Teófilo, a gente vai tratar como uma pessoa, vai entender que é uma pessoa, mas alguns estudiosos dizem que a palavra Teófilo, né, Theo significa Deus e Filo significa amigo. Então, Teófilo pode significar qualquer amigo de Deus, por assim dizer. Então, mas não importa, seja uma expressão para amigo de Deus, ou seja, uma pessoa chamada Teófilo, isso não é relevante para a gente. Vamos pensar que é uma pessoa que é mais fácil da gente imaginar, tá bom? Depois, o Evangelho de Lucas é um retrato bem balanceado de Jesus, onde ele balanceia muito bem a divindade e a humanidade. É interessante, lembrem-se, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E ele balanceia dizendo o seguinte: Jesus é 100% Deus e 100% homem. E ele tem atitudes, apesar de ele chamar filho do homem, não é que ele é mais homem do que Deus, tá? Ele faz uma apresentação muito detalhada da vida de Jesus, porém não cronológica, né? Mas é assim, ele conversa com Maria, por exemplo, várias citações de Lucas dizem: Maria guardou isso no seu coração. Como é que ele sabia disso? Porque ele provavelmente a entrevistou. Então, ele conhecia e ele entendia os relatos e as pessoas que estavam cercando Jesus, né? Ele deixa bastante claro que Jesus tem autoridade completa sobre tudo o que acontece no mundo, tudo, inclusive sobre o mal. Tem sobre tem a atuação dele, age sobre o mal, sobre a natureza, sobre a doença, e também tem poder para perdoar os pecados. Algumas coisas importantes do Evangelho de Lucas. Ele é um evangelho histórico. Ele se preocupa em apresentar dados e fazer as referências. A gente viu que Lucas, quando foi narrar o nascimento de Jesus, coloca isso dentro de um contexto histórico, com data, né? Ele é o livro mais comprido do Novo Testamento, né? Então ele é assim, dos evangelhos, com toda certeza, ele é o maior de todos, né? O Novo Testamento também, e ele dá muitos detalhes, né? Ele enfatiza a humanidade de Jesus e a sua identidade como filho do homem, a gente já falou isso, mas também é muito interessante, ele coloca muita ênfase na reação emocional de Jesus. Ele mostra um Jesus que tinha sentimentos humanos, para que a gente não duvide que Jesus tinha uma natureza humana e uma natureza divina, né? Divina.
E Lucas dá uma ênfase muito especial a pessoas desprezadas. Por isso que ele vai falar sobre os pastores, por isso que ele vai falar no nascimento de Jesus, por isso que ele vai falar sobre aquela pessoa que está passando mal, aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que é o cego, aquele leproso. Ele mostra um Jesus que se comove bastante com a situação humana. Vamos voltar lá para o começo da nossa narrativa e eu queria deixar alguns desafios para você. Primeiro, por que Jesus foi anunciado aos pastores e magos estrangeiros? Pastores como classe desprezadas e magos como uma pessoa que não estava nem no contexto judeu. Na tua opinião, por que isso? Dá uma pensada e a gente conversa no domingo. O que significa para você o nascimento de Jesus? Para a sua vida. Quando você pensa, Jesus nasceu, é só um momento de trocar presentes? O que é para você? Tenta pensar um pouquinho sobre isso. E pensa também sobre o esvaziamento. Jesus esvaziou-se da sua divindade, se transformou numa criança frágil, numa família pobre, nasceu em condições muito precárias e mesmo assim nunca deixou de ser Deus. O que isso significa para você? Fica com Deus, Deus te abençoe muito e domingo a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe a sua semana. Amém.